República Popular das Letras. Tenho o prazer de receber hoje a professora Aldanei Menegas, do grupo Paepalantos, que conta histórias de Brasília, muito antes de Brasília existir. Professora Aldanei, é um prazer recebê-la aqui na República Popular das Letras. E nós vamos falar hoje sobre esse negócio de contação de história. Isso é uma tradição, não só do povo brasileiro, mas do mundo todo, não é? Sim, contar histórias é uma das atividades que o homem sempre fez, né? Sempre fez, ele sempre contou histórias, desde das histórias que a gente vê gravadas lá nas pedras, nas pinturas rupestres, né? Então é uma coisa assim que esse contar histórias faz parte realmente de uma tradição da humanidade, Da né? cultura humana, da cultura né? humana. De maneira que a gente se reúne em torno de fogueiras ou na varanda, no alpendre. É uma maneira de socialização e de preservação da nossa cultura, né? Com certeza. O que é o grupo Paepalantos que vocês construíram lá em Braslândia? Bom, o grupo Paepalantos é um grupo que a gente tem, assim, contadoras de histórias, né? A Miriam Rocha, Simone Carneiro, Rose Costa e eu, Aldanei Menegas. E a gente vem desenvolvendo esse trabalho, que não é só de Braslândia, eu moro em Braslândia, elas moram em Itaguatinga, no Plano, né? Mas a gente se reúne já há mais de 20 anos, que a gente somos amigas, que contamos histórias, que estamos, assim, em torno dessa narração oral, né? E a gente resolveu construir esse grupo. Juntar o grupo Paepalantos, que já tem 12 anos que estamos juntas, né? Como grupo. E a gente procurou, enquanto grupo, achar um nome que tivesse a ver com esse espaço do Distrito Federal. Sim. Né? Então a gente buscou. Olha ali. Isso aí, o Paepalantos, né? Que é sempre viva, que é o chuveirinho também, né? Então a gente fala que é Paepalantos para manter sempre viva a arte de contar histórias. Então a gente buscou um nome que representasse, que a gente participa também, né, de festivais fora, né, do Boca do Céu em São Paulo. A gente está sempre viajando em torno da narrativa. Então a gente queria um nome que contasse um pouco da gente também, né? Então o Paepalantos, que é uma sempre viva, que dá em lugares altos, arenosos, né? E que se mantém, tem essa característica de se manter sempre florida mesmo depois de seca. E é uma típica flor do cerrado. Típica. E é linda, né? Chuveirinho. Chuveirinho. Agora, um dos objetivos do Paepalantos é demonstrar que Brasília não foi construída sobre um deserto, sobre um nada, sobre o ermo. Na verdade, essa região já era habitada há milhares de anos, não é? E mesmo na época que a capital foi transposta para cá, havia aqui muitas fazendas, muitas cidades, inclusive, Planaltina. Não é isso? Vocês têm esse objetivo. Sim, um dos nossos trabalhos, que é o Contos da Terra Vermelha, que é o mais recente, né? Ele surgiu agora com apoio, né? Com recursos do Fundo de Apoio à Cultura do Distrito Federal, o FAC-DF, que é, inclusive, um recurso super importante para manter viva, né, a economia criativa e produtiva do Distrito Federal. Então, a gente conseguiu, junto, né, produzir esse trabalho, esse Contos da Terra Vermelha, e que ele constitui, então, num projeto de montagem de espetáculo e 10 apresentações. Então, eu considero, assim, ainda o Contos da Terra Vermelha como um bebezinho que acabou de nascer. Ele está aí pronto para a gente circular durante muitos anos, por muitos locais. Esse foi um FAC regionalizado Braslândia, eu moro em Braslândia, então a gente pôde circular Braslândia CIA estrutural. Sei. Né? Mas agora ele está pronto para poder a gente dar continuidade a esse trabalho. Esse espetáculo, ele é dirigido para que faixa de idade dos estudantes?
Bom, a gente, nessas apresentações, a gente inclusive testou isso, né? O grupo. A gente pensou e construiu uma cartilha para ser usada após o espetáculo, né? Que é essa cartilha pensando para um público de quarto e quinto ano que estuda o Distrito Federal. Então, seria uma forma de abrir um pouco mais esse campo e estudar o Distrito Federal não só a partir dos anos 60, mas saber que nesse território tem muita história já aconteceu aqui, né? A gente tem uma história de 10 mil anos. Então, é importante abrir isso, porque eu acho que os estudantes eles têm que também sentir, assim, ter essa coisa do pertencimento, de que eu estou num local que tem muita história, e abrir um campo para investigação, né? Então, foi essa provocação que a gente tentou colocar, mas a gente teve estudantes também de séries finais do fundamental e ensino médio, e professores e a comunidade. E a gente teve um feedback muito bom de pessoas que se identificaram, se sentiram dentro da história, se emocionaram com a apresentação, falando, nossa, eu aprendi tanto, né? Apesar de que a gente não tem essa vontade de ser alguma coisa, não é para ser didático, mas ele informa, porque ele traz essa perspectiva, né? Sei. Como é que vocês escolhem as histórias? Então, nesse caso específico, a gente trabalha muito com contos populares, mas o Contos da Terra Vermelha, ele surgiu já, eu falo que é uma gestação minha de 10 anos. Né? Eu terminei o mestrado na UNB em História Cultural em 2012, e desde essa época que eu estudei bastante Brasília e que eu estudei e pesquisei os contadores de histórias, e os contadores de histórias me levaram a essa história anterior, né? Então, eu fui investigando e fui buscando isso. E, concluído o mestrado, eu tive essa vontade. Eu fiquei 10 anos gestando Contos da Terra Vermelha, com vontade de fazer essa transposição, né? Eu me sinto, assim, feliz com essa situação de poder levar, então, para estudantes de ensino fundamental, de alguma forma, a minha dissertação de mestrado. A sua dissertação é quem conta um conto aumenta um ponto. Isso, contadores de histórias no Distrito Federal. Você também me disse que tem um grande gosto pela arqueologia. Sim, um grande gosto pela arqueologia. Eu sempre foi uma coisa que me inquietou, né? Desde que eu morava em Santa Catarina, em Florianópolis, que eu visitava o Museu de Arqueologia e que eu ia para os locais ver um pouco dos sítios, das inscrições, né? E aqui em Brasília, a gente chega aqui e as pessoas contam que a gente está num local que surgiu sobre o nada, né? Que o quadradinho veio e assentou aqui, né? Eu até diria que no primeiro momento eu quase acreditei, mas como eu moro em Braslândia, eu falei, nossa, Braslândia já tem 89 anos, Planaltina 50 e tantos, né? Então esse nada não é bem nada, né? E eu fui buscando um pouco disso. E quando eu assisti a palestra do Francisco Pugliese, em Braslândia, que foi uma coisa assim, uma pessoa tão especial. É o arqueólogo que nós entrevistamos aqui. Exatamente, né? Foi entrevistado aqui. Então, eu assisti essa palestra dele há alguns anos atrás, talvez uns 4 anos, 5, em Braslândia, né? No Centro de Ensino Médio 1, junto para professores e estudantes. E eu fiquei assim, porque quando ele falou que dos 64 sítios arqueológicos do Distrito Federal, 11 estavam em Braslândia, aí eu falei, e agora, né? Eu quero conhecer esses sítios. Então, a gente fez esse trabalho de campo, junto com ele, com mais alguns professores de Braslândia, a gente foi a campo buscar esses sítios arqueológicos. E numa busca, assim, quando a gente foi na Gruta do Sal, que eu achei uma coisa incrível, né? A gente foi, assim, de facão, abrindo picada para chegar lá, né? E foi buscando e conhecendo um pouco desses sítios. E, inclusive, o sítio Mumunhas, que é onde a gente tem pinturas rupestres, né? É o único sítio, até então, identificado dentro do território do Distrito Federal, que tem pinturas rupestres. Mas quando a gente fala assim, o território do Distrito Federal, né? Esse território ele foi assentado sobre 3 municípios. Lusiânia, Planaltina e Formosa. Então, são 3 gomos. Em cima desses 3 gomos, delimitou o Distrito Federal. Então, o Distrito Federal tem a história
não só do Goiás como um todo, do Brasil, como desses 3 territórios, né? Que a gente, inclusive, no espetáculo coloca como sendo cidades-mãe de Brasília. Só uma mãe é capaz de ceder parte de si para um filho. Então, a gente considera Lusiânia, Planaltina e Formosa como cidades-mãe de Brasília, né? Sim, sim, sim. O espetáculo de vocês tem teatro, música e sombras, né? Teatro de sombras e... Como é que ele foi composto? Conta para nós. Então, ele tem essa junção, né, que foi... Eu acho que quando eu comecei a pesquisar as pinturas rupestres aqui do Planalto Central, eu fui buscando nessas pinturas, nessas inscrições, e fazendo as primeiras silhuetas. Ah, né? sei. Então, o espetáculo ele abre com essas silhuetas, e essas silhuetas são mostradas em sombra. Então, assim, isso que eu te falo, que durante esses 10 anos eu fiquei pensando, eu fui trabalhando inicialmente com essas inscrições e pensando em projetar essas inscrições. Né? Então, na sequência da projeção dessas inscrições, a gente entrou em contato quando o projeto foi aprovado. A gente tem em Brasília a Cia Lumiato, que é o Tiago Bressani e a Soledad Garcia, que são assim, os grandes mestres no teatro de sombras, né? Então, eles fazem parte, eles deram assessoria técnica em teatro de sombras. A Joana Abreu, que dirige já com a gente também o Firim Finfoca, que é junto com o Tino Freitas, né? Então, a Joana está dirigindo esse espetáculo. E eu conheci o músico também, Felipe Lemos, o Lipe Lemos, e ele tem instrumentos super interessantes, e ele falou, nossa, que interessante. Então, a gente juntou essa coisa da música, da sombra, das histórias. As histórias, o roteiro das histórias são baseados realmente na dissertação. Eu apresentei para as meninas do meu grupo, falei, olha, eu acho que seria interessante a gente trazer essa e essa e essa história. Elas concordaram e a gente foi trabalhando esse texto coletivamente, de forma que a gente pudesse juntar, porque o teatro de sombras quase sempre ele tem uma trilha sonora, ele não é com a contação de história junto. E nesse a gente tentou juntar essas linguagens, né? A gente conta histórias, mas para contar histórias, como elas também são contadas pelas sombras e pela música, a gente teve que reduzir também a quantidade, digamos assim, de palavras do texto, né? Sim. Para criar uma sintonia aí entre essas 3 linguagens, né? No começo foi uma coisa até um pouco difícil, porque eu falei, teatro de sombras, mas como é que a gente vai iluminar quando a gente estiver contando histórias? Então, a gente ilumina com a própria lanterna. Então, quando eu ilumino com a lanterna e ela é projetada na tela, é a minha sombra que conta a história. Sei. O público está vendo as sombras contando também as histórias, né? Então, a gente tem muito essa coisa dessa projeção, né, onde o narrador conta a história e a gente faz esse trabalho com as sombras, né? Então, teve todo um processo aí, né, de busca, de criação dessas silhuetas, né? Eu diria que foi um trabalho, assim, que exigiu muito, mas para mim foi uma delícia, sabe? Trabalhar todos os dias até tarde da noite. Eu sou formada em artes plásticas, né? Sou catarinense, sempre fiz teatro desde a minha infância e as silhuetas exigiu que eu trabalhasse mais esse lado também do desenho, do estilete, né, da gravura, porque tinha que recortar isso tudo. Então, assim, aí recorta num tamanho, não, mas precisa ser numa outra escala. Aí faz numa outra escala novamente. Então, essa pesquisa também das imagens, das silhuetas, foi bem interessante. E para o teatro de sombras, a gente precisa disso. A gente precisa de um escuro, quanto mais escuro, melhor. E quanto melhor a fonte luminosa também. Então, assessorado pela Cia Lumiato, a gente construiu as lanternas artesanais também, né? E tem as lanternas de LED. Então, tinha toda uma questão aí do escuro e da luz e dessa narração para colocar essas histórias, para que essas histórias encantassem, né, o público, né? Alda, o teatro de sombras é uma tradição que veio da China, se não me engano. Sim. E evidentemente se espalhou pelo mundo todo. Aqui a gente já tira uma lição muito interessante quando você fala que foi preciso tornar o texto mais sucinto, porque os chineses já diziam lá que uma imagem vale por 1000 palavras e tal. Mas o que está me interessando mais é o seguinte, é que as histórias, elas também migram. As histórias humanas, elas não são originais daquele local, simplesmente.
Às vezes há elementos que são universais, Sim. porque vão migrando, etc., né? Há algum tempo atrás, eu estava lendo um livro sobre folclore goiano e descobri que lá no interior do estado tem um conto popular derivado daquele gigante com um olho na testa, Polifemo, que briga com Ulisses, da Odisseia. Então eu falei, mas como é que pode parar aqui no interior de Goiás a história desse gigante lá da Odisseia, não é? Que ele é um pouco o nosso Curupira também, né? Assim, se for ver o Curupira, não, assim, de alguma forma, porque é uma sim. representação que ela vem, né? Não é? Então, isso é muito interessante. Eu acho muito interessante essa migração dos contos. Você deve ter estudado isso na sua dissertação, Sim, né? sim. E assim, eu diria que... Eu ia falar que a minha cachaça, eu falei, não, é o meu vinho, né? Saúde! Saúde! Eu gosto muito de pesquisar sobre as histórias, a narrativa. Ontem, inclusive, numa roda de conversa, né, no Festival Horizonte de Histórias, que está acontecendo na 508 Sul, a gente estava trabalhando junto com a Ângela Barcelos Café, que é professora da UNB, com Jorge Marinho, grande contador de histórias também, e falando sobre a ancestralidade do contar histórias. Sim. Né? E eu até trouxe essa metáfora que está naquele livro do Salman Rushdie, Haroun e o Mar das Histórias, Sim. que é muito interessante, e ele traz dizendo que todas as histórias pertencem ao grande mar do fio das histórias. Então, esse é um fio que vai lá da ancestralidade, onde a gente tem um mar cheio de fios, de todas as cores. Então, eu pego o vermelho, o azul e o amarelo, eu tenho uma narrativa, mas se eu pegar o amarelo e o verde e o laranja, eu tenho outra. E se eu pego... Então, esses fios é o que faz com que a gente reconheça uma história dentro da outra. Ah, parece aquela história do Ulisses, que também parece com o Curupira, que também... E a gente enxerga uma história dentro da outra história. A trama é parecida, porque tem um fio daquela cor, do grande mar das histórias presente naquela história, né? Então... E é o mesmo fio de Ariadne. Exatamente. Da musa da história, né? Exatamente. Então, esses fios, essa coisa e essa relação, né? Porque eu acho que contar histórias hoje é acessar essa ancestralidade. É trazer, assim, o ontem, hoje e depois. Né? Uma história como uma carta que chega do ontem para nós. Aquele que a reconta acrescenta a sua palavra e a envia para o amanhã. Então, o contador de histórias ele está sempre fazendo essa relação e essa ligação, né? Porque durante tanto tempo a nossa história é uma história de oralidade. Sim. Né? O Brasil, mundial, né, a gente diria, mas no Brasil, a gente ainda nos anos 60, quando Brasília foi inaugurada, a gente tinha aqui o Mobral, né? Então, assim, a quantidade de pessoas não alfabetizadas era grande. Né? Então, a nossa história, a gente tem o pé no rural, né? A gente tem o pé na roça. E as histórias, elas eram contadas de boca a ouvido. Né? Sim, e quem conta um conto aumenta um ponto, não é? Por quê? Porque a forma como eu lembro aquela história, ou se eu esqueço um pedaço, eu invento para poder contar. Claro. Porque as histórias elas se mantiveram vivas exatamente porque alguém ouviu e contou, e contou para outra pessoa que também ouviu e que também contou, né? Então... Certa vez eu li um livro sobre redação, a redação pelo parágrafo, acho que chamava o livro. E foi muito curioso saber que os árabes, a tradição árabe de contar história, ela se faz numa espiral. De maneira que você sempre está ouvindo a história e a pessoa repete aquela história, você fala, mas ele já falou isso. Aí ele repete outra vez, repete. Só que se você for prestar atenção, a cada círculo que ele dá, a cada volta que ele dá, ele acrescenta algum elemento. Sim. Então, na verdade, ele está fazendo uma história em camadas, em espiral, não é? E é isso mesmo. Aqui a gente que ouve história aqui no interior de Goiás, eu sou daqui do interior de Goiás,
eu sempre me chamou a atenção essa maneira de contar, né? Você vai e aí dá a volta no toco e vai de novo. Sim, são as histórias acumulativas, né, que a gente chama, e que elas têm essa tradição na África. Né? Na África muito, em vários países da África. E como contada a gente... pelos griots. Exatamente, pelos griots. E no Brasil a gente tem essa tradição das amas de leite, que foram as grandes contadoras de histórias, né? Que embalaram a infância da criança brasileira, trazendo essas histórias, essas mnemônias, né? Então, nessa repetição, é um dos elementos para gravar, né? Para ficar gravada a tradição, porque assim, as histórias, elas, pelos povos tradicionais, elas são contadas, né? Então, a gente tem as histórias contadas pelas amas, pelas mulheres, pelas avós, pelas tias, mas a gente também tem as histórias contadas pelos homens, como são os griots na África, como nos nossos povos indígenas também, de um modo geral, né? É o cacique, é o pajé, que também é o contador de histórias. Né? Então, é uma coisa que ela está ligada ao feminino e ao masculino e a essa forma de contar a história para que ela seja contada. Né? A gente tem uma coisa dessa manutenção de uma tradição que dentro da questão indígena a gente vê muito presente. Assim. Eu estou contando a história para que você conte a história. Né? Inclusive, a gente traz dentro do Contos da Terra Vermelha uma das histórias contadas pelo cacique Bejai, da aldeia Piaraçu, e ele contou essa história na minha casa, né? Piaraçu? Piaraçu fica entre o Mato Grosso e o Pará. Né? Na beira do rio Xingu. No Xingu, é um povo xinguano. Os Mebengocré, que a gente conhece como Caiapó, mas eles se autonominam Mebengocré, né? Então, ele estava na minha casa quando ele me contou a origem do povo Mebengocré, e que eu coloquei na dissertação e que faz parte aqui do espetáculo também, né? Porque é uma história muito interessante, porque é um povo originário que estava aqui no Planalto Central. Sim, né? Aqui no Mato Grosso de Goiás. Sim, e foram expulsos pelo presidente da província, no século XVIII, e com o auxílio dos Bororo. Uma tropa de bororos recrutada no Mato Grosso do Sul. A gente vê muito essa história também, né? Eu acho que um livro que, assim, sei lá, todo mundo que leu a história do Homem da Terra no Planalto Central, do Bertrand, assim, teve uma grande inquietação ou uma mudança. Não dá para ler aquele livro e você continuar pensando da mesma forma, né? Então, ele traz, né? Como eu tenho essa proximidade com os Mebengocré, em função de que o meu marido, Nelson César, Cezinha, da FUNAI, né? Ele trabalhou na FUNAI como indigenista uma vida inteira. Então, trabalhou com vários povos indígenas e trabalhou com os Mebengocré e morou lá na aldeia com o Raoni, com o Megaron, durante 10 anos. Então, tem muito dessa cultura presente na minha casa. Então, esse dia que o cacique Bejai ele estava na minha casa, era uma noite de Natal, logo depois do jantar, com aquela tradição de contar história, e ele me contou a origem do povo Mebengocré e tantas outras histórias, né? E para mim, ele é muito significativo, compõe o imaginário do Contos da Terra Vermelha, né? Porque eles moravam todos no céu, numa aldeia muito grande, né? E um dia, um Mebengocré viu um tatu passar. E não era um qualquer tatu, era um tatu enorme, era um tatu gigante. Por isso que a gente traz esse tatu do Roger Mello aqui, né? Essa ilustração do Roger, que é uma pessoa também maravilhosa, um grande ilustrador de Brasília, né? Ele cedeu, porque quando eu vi o tatu, eu falei, gente, esse é o tatu da minha história, né? Então, eles vieram atrás do buraco do tatu e chegaram aqui, no Planalto Central. Né? Nas nossas águas emendadas. Né? Então, a gente até brinca, faz uma circularidade, depois trazendo dentro dessa história da chegada deles aqui, que são exímios conhecedores do Cerrado, e a gente fala bem no marco central, né, de Brasília, na nossa rodoviária, tem um buraco chamado Buraco do Tatu. Sim. Será que foi o buraco causado pelo tatu quando caiu lá do céu? Né? Porque eu acho que o gostoso de contar a história é você mexer com o imaginário. O imaginário ele é uma grande verdade dentro da gente. E precisa ser trabalhada, né? Para a gente poder viver um pouco esse sonho, né? Eu diria, na altura do campeonato, então, que a nossa terra já era vermelha. Com certeza!
Com certeza, os contos da Terra Vermelha estamos aqui nessa terra aqui, olha, há quanto tempo, né? E ainda eu brinco assim, de alguma forma, eu falo, poxa, não só o Distrito Federal migrou, né, de Salvador para o Rio de Janeiro e veio para Brasília, como os Mebengocré também migraram lá do céu e vieram para cá, onde já existiam tantas outras pessoas que viviam por aqui, como nós, né, brasilienses, né, os homo-brasilienses, que vieram de alguma forma dos seus outros territórios e que compõem hoje, né, essa alma brasiliense, né, que é essa cultura plural, né, a gente traz um Híbrida. linguajar híbrida, né, a gente traz, né, um tipo de comida diferente, um costume, um jeito, né, e eu acho tão interessante, né, Brasília é uma cidade tão especial, né, por ter essa junção, né, e a forma como ela foi... De tantos povos, né? Deixa eu lhe perguntar uma coisa. Existe um mito de que os jovens não estariam lendo como supostamente a gente leria antigamente. O que você acha dessa história? Bom, eu acho que o jovem lê. Eu acho que Brasília ainda é um local privilegiado, que tem um trabalho interessante, que a gente vê assim, que vem de uma tradição. É óbvio que se a família lê, a criança ela vai aprender desde pequenininha a pegar um livro e ler, porque ela está repetindo, né? Ela está comendo o que os pais comem, ela está lendo como os pais leem, mas quando isso não acontece na família, que Brasília tem muitas famílias assim funcionais, no sentido de que elas têm que trabalhar o dia inteiro e elas correm, e elas vêm para o plano piloto e elas voltam, chegam tarde, a gente tem no Distrito Federal, acho que uma educação muito boa, uma educação de qualidade, né? Tanto a nível particular como pública, né? E os professores são professores das séries iniciais, eles se dedicam muito. Eu sou professora da secretaria, aposentada, eu trabalhei em oficina pedagógica durante 30 anos da minha vida, né? Então bastante tempo, e um dos cursos que eu trabalhei muito com os professores foi o curso Arte de Contar Histórias, que era um curso de 180 horas com os professores durante o ano todo, desenvolvendo essa prática, desenvolvendo projetos de leitura nas escolas. E a gente vê a diferença quando o professor passa por uma formação dessa, ele se torna um leitor, um contador de histórias. E a criança que tem, assim, sei lá, como é que diria, assim, essa honra, esse prazer de ter um professor contador de histórias, que conta histórias todos os dias, o repertório literário dessa pessoa, ele se torna outro. Ele acaba que ele começa a gostar das histórias e ele começa a gostar de ler, né? E nisso nós, contadores de histórias, a gente trabalha muito nesse sentido, sabe? De estimular, né? Porque a gente acaba de contar a história e a gente vê que não só a criança, como os pais, como fica todo mundo encantado. E esse encanto, ele faz com que você busque, eu quero essa história de novo. Onde é que ela está? Então eu vou buscar no livro. Porque hoje, todas as coisas que a gente tinha na oralidade, elas estão escritas, né? Então, estão escritas e voltam para a oralidade na voz do contador de histórias, e elas tornam a ser escritas, reescritas, né? Então, acho que é isso. O espetáculo Contos da Terra Vermelha, vocês vão ter novas sessões em novembro, não é? Isso. A gente já está agora, né, no Centro Cultural do SESI, em Taguatinga, às 20 horas, no dia 2 de novembro, a gente vai estar apresentando, é um espetáculo também gratuito pelo projeto Educarte na Praça e o SESI Cultural, né? Então a gente vai estar abrindo para as pessoas, para os amigos, para as pessoas interessadas que não tiveram oportunidade ou que não conseguiram durante o dia assistir às nossas primeiras 10 sessões lá em Braslândia, aí na Estrutural, né? De poder assistir agora, então, em Taguatinga no dia 2. A gente foi convidado também no dia 5 de novembro para estar na Flipiri. A gente vai estar lá em Pirinópolis, né, apresentando Contos da Terra Vermelha. Em Pirinópolis? Em Pirinópolis, na festa literária de lá, né, na feira, né? Sei. Vocês têm algum projeto assim de pesquisa permanente para ir gerando novos projetos? Como é que funciona
o Pae Palantos? O Pae Palantos é um grupo bem ativo, que já tem realmente esses 12 anos que a gente está junto e a gente se reúne semanalmente, às vezes mais do que uma vez por semana, e a gente está sempre produzindo novos projetos e pesquisando e ensaiando. Eu falo assim que as meninas são parecem as minhas amigas de infância, que a gente brinca o tempo todo, porque a gente brinca, a gente briga, a gente escreve, mas a gente ensaia. E quando você está contando histórias, é uma brincadeira, né? Uma brincadeira que está relacionada a essas minhas brincadeiras de infância, né? Que eu brincava de representar, que enquanto meus pais e meus tios jogavam, eu pegava minhas primas e a gente ensaiava alguma coisa. A hora que acabava o carteado, eles eram o nosso público para assistir aquilo que a gente estava, né? Tinha preparado. Então, assim, eu vejo que contar história para mim é manter essa minha criança viva. E quando eu estou com as meninas, é uma brincadeira, porque a gente leva a brincadeira muito a sério mesmo, né? Porque brincar é uma coisa séria, né? Mas a gente ensaia, a gente está sempre desenvolvendo vários projetos, inclusive a gente está com a mostra Pae Palantos, seria 10 anos de história para contar, porque foi no início da pandemia, mas ela deve estar acontecendo em março do próximo ano, na 508, esse é um projeto que a gente tem aprovado pelo FAC, né? Sei. A gente também está com o projeto, talvez ele vá acontecer agora, que é o Chá Literário, onde a gente trabalha com idosos, junto com o Sivuquinha, né? O mestre Sivuquinha da Ceilândia, sanfoneiro, querido. Então, assim, é junto com o Sivuquinha, e a gente, nesse chá literário, a gente conta histórias, né? Tem a sanfona. Quando vai ser? Talvez ele aconteça, ele não está com a data fechada, mas a gente está articulando com a Biblioteca Nacional aqui, né? E talvez ele aconteça no finalzinho de novembro e início de dezembro. Essas datas a gente já conseguiu, então a gente está fechando, não está assim na certeza, mas ele deve acontecer na última semana de novembro e 1ª de dezembro. E a gente já fez esse projeto uma vez, foi muito interessante, a gente disponibiliza ônibus para trazer idosos de instituições, né? E no primeiro que a gente fez foi um negócio assim, foi emocionante, porque a maioria dos idosos assim abraçou a gente e teve pessoas falando assim, esse foi o melhor passeio da minha vida. Olha. A gente teve monitores acompanhando, né, junto, falando assim, gente, ele nunca ri, e ele riu. A gente teve idosos que não largavam a bengala para nada e largou para dançar a ciranda, né? Então foi uma coisa gostosa, sabe? A gente teve essa resposta e eles pediram muito, faz de novo, faz de novo. Então, ao final do espetáculo, a gente leva para o hall da biblioteca com mesinhas com toalha xadrez, com frutas, com xícara de porcelana. A gente serve um café, um chá, fruta, biscoito. E a hora que eles terminam de lanchar, ainda tem a sanfona do Sivuquinha e tem uma dancinha no final, assim, para brincar, né? E a gente faz uma ciranda com eles. Então, é uma coisa, assim, bem legal. Esse projeto também, ele está aprovado por acontecer agora. E a gente tem, no próximo ano, um Ciranda Rural, onde a gente vai circular em todas as escolas rurais de Braslândia, contando histórias. Olha só. Todas, né? Então, é isso. A gente está, assim, o tempo todo fazendo Você mencionou o Horizonte de Histórias. Isso. Aqui, é o Festival Horizonte de Histórias, que é do Instituto Cidade Céu, em parceria com o Grupo Pae Palantos, né? Nós fazemos parte do Instituto Cidade Céu, e esse é um festival de contadores de histórias, para contadores de histórias. A gente começou agora, né, no dia 16 e vai até domingo. Não, começou no dia 12 e vai até o dia 16, né? Começou dia 12 no feriado, com o lançamento do livro da Rose Costa, O Ser Diferente é Normal. A gente apresentou esse espetáculo no dia 12 na abertura, foi muito bacana também. E ele está seguindo com sessões de contos, onde os contadores de histórias foram aprovados por edital, né? E selecionados. Então, 16 horas de todos os dias até domingo tem sessão de contos. 18 horas tem roda de conversa, né, sobre essas questões da narrativa, com convidados. Hoje, inclusive, a roda de hoje é sobre mulheres narradoras, uma tradição que nasce em casa. A gente vai discutir um pouco da Sherazade, do quanto que isso influencia também esse feminino e esse feminismo, né? A gente tem hoje a Meimei Bastos lá com a gente tem a Niedia Genari e a Thelma Braga, né? Mulheres bem especiais que vão estar com a gente nessa discussão da roda de hoje, às 18 horas. Onde é? Lá na 508? Na 508 Sul, na sala Marco Antônio Guimarães. Olha só. Alda, vocês chegaram a coletar
algumas histórias específicas aqui desse território, de alguma maneira? Deve ter no espetáculo, nesses livros todos. Eu queria saber porque você disse que aproveita muitos contos populares já mais universais, mas existe alguma... Não, a gente, no Contos da Terra Vermelha, a gente tentou trazer uma identidade desse território mesmo, né? Então, a gente trabalha, e foi bacana em Braslândia, né, iniciar, porque o Seu Beija, que era da Farmácia Verde e que era um grande contador de histórias, ele contou muitas histórias. Essas histórias foram registradas, né? Eu tive o prazer de trabalhar, inclusive, com o Seu Beija, na época, né, quando eu cheguei aqui, era governo José Aparecido, e ele tocava a Farmácia Verde e eu estava com Mãos ao Barro lá em Braslândia. Foi dessa forma que eu cheguei em Braslândia, através desse projeto, né? Então, assim, o Seu Beija contou muitas histórias. E a gente foi buscando e pesquisando e trazendo, então, essas histórias, por exemplo, todo mundo está lá perto de Padre Bernardo. Ah, você já foi em Padre Bernardo? Você conhece Padre Bernardo? E o Padre Bernardo? Alguém conhece? Alguém já viu? Então, a gente traz a história do Padre Bernardo, a gente traz a história do Santo Antônio do Descoberto. Olha! Né? A gente traz um pouco do ciclo do ouro também, trazendo a mãe do ouro, trazendo os ex-escravizados que saíam e vinham para os quilombos. Né? A gente traz a Estrada Real, a gente traz um pouco do Mestre d'Armas. Então, a gente tenta dar um sentido para esse espaço, para esse local. E para ter essa certeza de que a nossa história é bem mais antiga do que os nossos 60 anos, né? Olha só que coisa interessante, né? O Bertrand sempre... Uma das histórias que ele costumava contar... O Bertrand é de Anápolis, que é a minha cidade. Nós somos conterrâneos, eu que bacana, fui hein? amigo dele e tal. Mas uma das histórias que ele contava, que percorreu aqui toda essa região, Pirinópolis, Anápolis... mesmo aqui o Lençol Queimado, etc., era a Coluna Prestes. Sim. Sim. Inclusive, o Seu Beija, a gente não chegou a trazer porque teve que selecionar algumas histórias, mas eu acho essa história extremamente interessante. E o Seu Beija, ele nessa época estudava em Anápolis, medicina. Olha! Né? E o pai dele tinha uma grande fazenda, inclusive, assim, a chácara que eu moro hoje em Braslândia, a Chácara Beija-Flor, ela foi do Seu Beija, né? E ele conta essa história de que nesse período que ele estava estudando medicina, que foi o que ele sempre gostou, a Coluna Prestes passou por essa região de Braslândia, passou pela fazenda do pai dele e devastou. Inclusive as próprias cercas, os mourões de aroeira viraram lenha, o gado foi todo usado, porque eram muitas pessoas com muita fome, né, que chegavam assim, invadindo. Então, ele, na verdade, ele parou o curso de medicina para ajudar o pai a reconstruir a fazenda, né? E dentro dessas histórias, a gente vê também a Dona Castorina e outras pessoas falando que dessa época que eles tinham um medo. Às vezes a notícia chegava, era tão assustador que chegava assim, tem que fugir, tem que fugir. E as pessoas largavam tudo e fugiam para o mato sem saber direito exatamente por que estavam fugindo, né? Mas essa história faz parte dessa nossa história aqui também, né? Sei. E como é que você vê, assim, como é que foi digerida, como é que foram digeridos certos mitos que foram utilizados de uma maneira muito funcional para a mudança da capital para cá? Eu me refiro, por exemplo, ao mito do Dom Bosco. Sim. Que, na minha opinião, é uma cascata tremenda. Qual a repercussão desse tipo de mito na cabeça da população? Como é que os filhos, os estudantes aí, veem isso? Na verdade, a gente sabe que os mitos eles são construídos para explicar alguma coisa ou para justificar alguma coisa, né? Então, a gente sabe também do quanto que a bancada mineira queria que a capital fosse em Minas, né? Cogitou muito ser Paracatu, né? E a bancada do Goiás torcendo para vir para cá. Então, a gente teve aquela coisa do sonho de Dom Bosco, né? Do paralelo 15, né? De uma coisa assim, onde a própria mudança, né? A gente vê lá no
Van Hagen, né? Onde ele traz a capital, Brasília, capital, né, do interior, marítimo ou do interior, né? Então, assim, isso tudo, essas publicações, elas também, onde ele traz esse sonho do Dom Bosco, isso tudo, bem antes, na Europa, ele já circulava, as pessoas já tinham lido isso, bem antes do sonho ter acontecido, de ter acontecido, né, o mito do sonho, né? Então, a gente sabe que o mito, ele vem para trazer isso, para explicar alguma coisa, ou para justificar alguma coisa. E isso está presente, né? E como está presente a história de que Brasília surgiu sobre o nada, sobre o ermo. Né? Então, acho que é importante, né, essa pesquisa do Bertrand, acho que o Contos da Terra Vermelha, o trabalho do Francisco Pugliese, aí, tão bacana, né, agora com essa Gruta do Gentil 2, né, lá em Unai, né, com aquela... Eu tive lá, eu acompanho muito o trabalho, né? Aquela quantidade de pinturas rupestres maravilhosas, né? Onde dá pra gente essa história, entende? Puxa, eu estou num lugar que tem 10 mil anos de história, né? Então, eu até falo para mim, assim, né? Tipo, puxa, 10 mil anos de histórias, 10 anos de gestação e muitos meses de trabalho de partos. E agora nasce o Contos da Terra Vermelha, que está aí para contar um pouco essa história também, né? Para despertar o interesse para novas pesquisas, né? Porque... Claro. Uma outra mitologia muito comum aqui em Brasília, até eu acho que de maneira excessiva e tal, é essa coisa dos discos voadores, dos cristais de Brasília, que atrairiam certas energias. Como é que isso percorre a cabeça da meninada? Pois faz parte desse imaginário, né? A gente teve, né, que o General Uchoa, com tantas pesquisas, né? A gente teve na época do governo do José Aparecido também, né? Tinha, como chama aquele pesquisador que ele até falava, cogitava em construir uma pista de pouso de discos voadores, né? Ali na Cidade da Paz. Né? Então, a gente vê assim, que isso faz parte, né? Eu criei também um material, eu trabalhei muito tempo na oficina pedagógica, também com criação de jogos, e um dos jogos que eu fiz foi o baralho candango. Sei. Para alfabetização, na época, inclusive, do governo Cristóvão, né? Para poder assim, trazer alguma coisa... Na escola candanga. Dentro da escola candanga e trabalhando bastante um material para alfabetização, então era um baralho de A a Z, sempre com 2 imagens, com A, 2 com B, e eu trouxe muito, assim, o araticum, o piqui, o lobo-guará, entende? Assim, fui trazendo tanto a fauna como a flora, como na hora do D tem o disco voador, porque ele faz parte desse imaginário daqui, né? O Horizonte foi uma pesquisa gostosa também, eu curti muito fazer esse jogo, esse material, deixando a minha contribuição também, assim, para na hora de discutir que espaço é esse, né? Que espaço é esse do Distrito Federal? Então, as próprias cartas, elas trazem elementos para a gente discutir, né? E para ver que o material, ele tem que estar... Esse material, ele não é só para ser trabalhado em Brasília, mas é muito importante a gente estar no local, trabalhando com materiais que falam desse local. Né? Eu tive a oportunidade também de fazer um trabalho de dar um curso, fazer parte da equipe de um curso de formação de professores indígenas, né, lá com os Mebengocré, inclusive, Panará e Tapaiuna, né? Então, eu entrei como professora de artes e fui produzir jogos com eles. E eu tive o maior cuidado de não levar as coisas que eu tinha prontas aqui, mas de tentar ir com a parte que eu conhecia, com a técnica, com como que a gente ia montar isso de uma forma legal, mas criando jogos específicos que eles que vinham, qual era a imagem, qual eram essas 7 figuras, tanto para fazer um dominó como um baralho, ou o que fosse do jogo, mas um deles, um grupo escolheu peixes, o outro coisas da roça, o outro artesanato, entende? Então eles escolheram a temática, fizeram os desenhos, a gente trouxe esse material, passou por uma correção pelas linguistas e esse material foi devolvido para todas as escolas. Então, foi um material bilíngue, né? Que, tipo, daquela importância do professor indígena alfabetizar primeiro na língua materna e o português como segunda língua. Então, para isso, a importância de valorizar a cultura, né?
Porque são muitas as culturas, né? A gente é um país pluricultural. Sim, E isso sim. precisa ser levado em conta na hora que a gente está trabalhando a questão da educação também, né? Se eu pego aquela cartilha antiga, o Didi viu a uva. Hoje a gente leva para o Nordeste, no Nordeste, o Didi já vê a uva lá. Mas há muito tempo atrás, a uva só estava no Sul. Aí você pegava na cartilha e falava, Didi viu a uva, mas eu não, que eu não sei nem o que é, né? Então, assim, a importância de trabalhar esses elementos, as coisas, né? Que é muito isso baseado também em Paulo Freire, né? Da gente estar reconhecendo. Que teve uma história importante aqui, né? Muito importante, né? Em Brasília, né? Na época muito lá do Anísio importante. Teixeira. Muito importante, né? Que coisa impressionante, né? Uma história puxa a outra, né? Assim Mas quem conta um conto aumenta um ponto, né? Então, vocês estão extremamente animadas aí para continuar essas contações de história, né? Ah, sim. A gente gosta muito, assim, todos nós já trabalhamos há mais de 20 anos, né? Com essa pesquisa em narrativa, né? Há 12 anos que o Pae Palantos está junto como o Pae Palantos, mas a gente já fazia um trabalho juntas, coletivo, e a gente está aí, assim, com muita vontade de fazer muita coisa, sabe? E que o Contos da Terra Vermelha também, ele tem uma vida longa, né? Porque ele mal começou. Você já pensou em fazer, talvez, um concurso de contos? Eu falo isso porque no Brasil se valoriza tão pouco a literatura de uma maneira mais geral. Sim. É claro que existem iniciativas locais, etc. Mas não seria o caso de fazer, digamos, um concurso de contos para levantar essas histórias de Brasília na rede pública? Eu acho que é uma ideia bem interessante. A gente está agora, né, junto, o Instituto Cidade Céu, que está organizando o Festival Horizonte de Histórias. O Pae Palantos faz parte do Instituto Cidade Céu. E também está sendo lançado agora, dia 18, semana que vem, o Prêmio Candanguinho de Poesia, que vai ser para as escolas públicas e particulares, né? Prêmio Candanguinho. Prêmio Candanguinho, né? De poesia, que é uma coisa aberta livre para todas as crianças. Tem categorias, né? Dos menores, dos adolescentes e também vagas para PCDs, né? O que é PCDs? É pessoa com deficiência, né? Sei. Então, as diferenças, ou que tem o acesso também, que tem muita gente hoje, a pessoa pode ser cega, mas ela escreve também, né? Claro. De alguma forma, então a gente está abrindo, né, a esse concurso do Candanguinho, que a gente está enquanto Instituto Cidade Céu, ele vai ser lançado agora dia 18 na Biblioteca Nacional. Olha que coisa interessante. Está rolando também, uma informação que eu lhe dou, um concurso de poesia lá na Livraria Sebinho, que vai ocorrer, foi lançado, e o evento deve ocorrer no dia 3 de novembro. Ah, que bacana. Na comemoração do dia D do Drummond. É um concurso para o público em geral, sem distinção, e com tema livre também. Que legal, né? É muito bom, né? Eu acho que, assim, Brasília, eu vim pensando no caminho até, né? Assim, o quanto que Brasília tem uma coisa bacana e que precisa desconstruir essa imagem, que às vezes a gente sai, né? Sai de Brasília, você tá fora. De onde é que você é? De Brasília. Brasília. As pessoas já falam uma coisa assim, elas ligam Brasília com corrupção. Com a esplanada, né? Mas a gente vê que Brasília, ela tem que ser, sim, um modelo, mas ela tem que ser um modelo como foi o Paz no Trânsito. Sim. Né? Que foi uma coisa assim que começou aqui, que deu certo, que até hoje as pessoas respeitam. Eu sinto a diferença quando eu estou em Florianópolis, que eu estou dirigindo e eu paro numa faixa de pedestre e o motorista que está atrás quase que buzina e fica bravo porque eu parei, né? Então eu acho assim que Brasília ainda ela precisa ser aquilo que ela se propôs a ser. Né? Porque, assim, o projeto Brasília foi um projeto muito, muito ousado, né? Um projeto de redescobrir o Brasil, de reinventar o Brasil. E eu acho que esse Brasil está precisando realmente ser reinventado ainda. Eu acho que essa bandeira que foi lançada ali, ela está ali, né? Na mão da gente, né? De formar realmente um Brasil de leitores, sabe? A gente tem uma educação diferenciada no Distrito Federal.
diferenciada. Quando a gente sai, quando eu vou participar do Boca do Céu em São Paulo, que eu já apresentei, né, essa proposta do Arte de Contar Histórias, as pessoas ficavam, é mesmo? Em horário de serviço? Porque aqui a gente tem uma formação para professores em horário de serviço. Isso é uma coisa muito legal, né? O professor está em horário de coordenação e no outro horário ele pode estar, ele deve estar em formação. E isso não acontece em outros locais. Então, acho que isso é um modelo bacana para ser replicado para o Brasil. E eu acho que Brasília tem, assim, muito essa missão ainda, sabe? Na educação musical de Brasília também é diferenciada, muito boa, né? Escola de Música, o Clube do Choro. Olha, né, a quantidade de produções que a gente tem aqui em Brasília, né? De grandes artistas, né? De ponta, né? Então, eu acho assim que é esse lado, é esse time de Brasília que a gente tem que fortalecer, né? Valorizando aí essa cultura. Eu, quando estava vindo para cá para conversar com você, eu escolhi uma camiseta com a Clarice Lispector, exímia contadora de história, Né? e que escreveu um conto aqui no início de Brasília, Brasiliários, para contar um pouco que cidadão seria esse novo da nova capital. Né? E é bem interessante, né? Eu acho que somos esses cidadãos que estão aí agora, né? A gente tem que tentar fazer diferente, deixar, né, a nossa proposta, né? Deixar a nossa fala. Sim, eu acho que eu comentava esses dias atrás que houve uma tomada de consciência no governo Zé Aparecido e que acabou sendo aprofundada no governo Cristóvão, de que Brasília não é só a esplanada. Exatamente. A esplanada e a Praça dos Seis Poderes. Brasília é também Braslândia, Guará, Cruzeiro Novo e Velho, não é? Planaltina, Sobradinho, Taguatinga, Ceilândia, Sol Nascente. É um mundo, um universo extremamente complexo, pluricultural, como você falou, não é? Então, muitas vezes a gente pensa só na Brasília da esplanada. Exatamente, da esplanada. E assim, e muitas pessoas ainda ficam até hoje, não, mas Brasília é o plano piloto, né? Mas eu falei assim, eu faço sempre essa pergunta, qual é a cidade, quais são as cidades que você tem dentro do Distrito Federal? Cidades. Só tem uma, Brasília. A gente tem regiões administrativas. Tanto que tiraram até o nome de cidade satélite por não ser cidade, né? Então, o Aldo Paviani, né, um grande geógrafo da UNB, eu gosto muito disso. Ele fala do Brasília 1, Brasília 2 e Brasília 3. Brasília 1, sim, é o plano piloto. Brasília 2 é o plano piloto e as regiões administrativas. E Brasília 3 é o 1, o 2 e o entorno. Que, de fato, trabalha em Brasília, utiliza o sistema de saúde de Brasília, educação de Brasília, está aqui, né? E quando a gente viu a Missão Cruz, o quadrilátero, ele é muito maior, né? Então, foi construída essa parte, mas ele já foi delimitado anteriormente como sendo, né, o próprio Olhos d'Água era dentro daquela, né, era uma das cidades satélites de Brasília, né? Entende? Se a gente for ver, essas sim são satélites. Pirinópolis, Olhos d'Água, Alto Paraíso. Você mencionou tá Olhos d'Água, que fica ali perto de Alexânia. Sim. E vocês têm um trabalho ligado lá, não é? Do NACO. Isso. O NACO é um núcleo, né, de arte e cultura que apoia, tem um espaço lá e através da Cia Lumiato, que eles também, o Tiago e a Soledad, moram ainda, eles têm uma residência em Pirinópolis, agora eles têm também uma em Brasília, mas para facilitar, a Joana Abreu é professora da Universidade de Goiânia, né? Então ela está lá no Goiás, então a gente ensaiar em Olhos d'Água seria o melhor local, ela viria de lá, eles já estavam em Olhos d'Água e a gente vinha de Brasília para lá. Então, a gente teve 2 imersões, 2 finais de semana inteiro que a gente ficou trabalhando com as sombras, montando o espetáculo, nesse espaço no NACO, onde a gente ficou hospedado, e um grande barracão onde a gente pôde escurecer durante o dia para desenvolver as cenas do Contos da Terra Vermelha. Ah, que legal. Muito bacana. Que ótimo. Alda Menegas, eu acho que essa conversa foi excelente, espero que seja a primeira de várias. Quem sabe a gente traz as suas colegas contadoras aqui para a gente fazer
uma contação de histórias aqui. Seria ótimo, seria muito bom. Vamos fazer? Vamos fazer. Eu adorei também, né? Queria agradecer muito o convite, me sinto honrada de estar aqui, né? No programa que eu já assisti algumas vezes e gostei tanto. Agradecer pelo convite. E assim nós terminamos mais um episódio da República Popular das Letras com a professora Aldanei Menegas, do grupo Pae Palantos, que conta histórias de Brasília muito antes da mudança da capital para o Planalto Central. Por favor, não deixe de dar like e se inscrever no nosso canal. Até o próximo episódio.